tricolor do Morumbi avançou na Copa do Brasil. Lucas Herrero, bom dia. Bom, mais uma vitória, Pedro Campos. Bom dia a você. Mais uma vez, bom dia, Silvânia, e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tricolor venceu o Vasco da Gama fora de casa por 2-1. Com isso, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, assim como o Fortaleza, que já havia vencido o CRB lá no Ceará por 2-1, bateu mais uma vez o clube alagoano por 1-0 em Alagoas. Já o Atlético Goianiense empatou com o Paranaense por 2-2, mas como tinha vencido na ida por 2-1, também se classificou às quartas de final. E o Atlético Mineiro passou por um sufoco bem grande, viu? Tinha vencido por 2-0 lá em Minas, estava tranquilo, sem problema algum, mas tomou 2-0 do Bahia e por alguns momentos correu um grande risco de ir aos pênaltis contra o clube baiano, só que o gol salvador de Eduardo Vargas no comecinho do segundo tempo deu a classificação ao Atlético Mineiro. Hoje temos mais 2 jogos para completarmos todos das oitavas de final. Juazeirense e Santos. Peixão já tinha vencido a ida por 4-0, então tá bem tranquilo, vai inclusive com o time reserva, e o Flamengo enfrenta o ABC lá em Natal. Na ida 6-0 pro Mengão, também já com a classificação virtualmente garantida. Atenção, quartas de final não estão definidas. Teremos sorteio na segunda-feira, às 3h na CBF, lá no Rio de Janeiro, para sabermos quem enfrentará quem por essa fase tão importante da Copa do Brasil, que, ressalto, dá mais de 50 milhões de reais para o clube campeão dessa etapa e também da competição. Pedro. Tá aí o Lucas Herrero trazendo... Opa, tivemos um probleminha aí com a linha do Pedro Campos, que hoje está em Brasília. Antes de te liberar por enquanto, Herrero, repete aí para quem não acompanhou o começo do programa, o vôlei brasileiro masculino perdeu essa madrugada nas Olimpíadas, né? De virada. E foi um cenário bem parecido com o que aconteceu com o feminino. Para quem acompanhou o vôlei feminino na manhã de ontem, a seleção brasileira saiu atrás, perdendo por 7-0, e depois conseguiu a virada. Só que dessa vez aconteceu o contrário. Infelizmente, aconteceu com a Rússia, né? A Rússia perdeu o primeiro set e, na sequência, venceu os 3 sets seguintes. Assim, a seleção brasileira está na disputa do bronze, vai enfrentar a França ou a Argentina, sábado, à 1h30 da manhã. França e Argentina se enfrentam daqui a pouquinho, às 9 da manhã, pra gente saber quem será o adversário do Brasil. Esse destaque da Olimpíada. Só uma última coisa relacionada ao futebol, que tem a ver com liberação de torcida no estádio. Isso vem dando muita polêmica, né, Pedro, Silvânia e ouvintes? Por quê? Ontem, o governo de São Paulo anunciou que a partir de 1º de novembro vai estar liberado o retorno de torcedores aos estádios da capital paulista. E como que vai ser isso aí, hein, Lucas Herrero? Explica aí, o torcedor já pode comprar ingresso, é? Não, nesse momento ainda não, Pedro, porque ainda faltam 3 meses, né? A explicação principal do governo do estado de São Paulo é que daqui a 3 meses, em novembro, a partir do mês de novembro, a gente vai ter uma população 90% vacinada acima dos 18 anos com as 2 doses. Então, por isso que o governo decidiu aguardar mais esses 3 meses. E aí, de acordo com esse planejamento do governo, quando os portões abrirem, não teremos mais restrições na capacidade dos estádios, até porque teremos 90% da população acima dos 18 anos vacinada com as 2 doses. Mas da onde surge a polêmica? Ontem, no finzinho da nossa área, o Flamengo entrou com um pedido no STJD para ter torcida já nas partidas do Brasileirão das próximas rodadas. E isso gerou uma revolta muito grande, inclusive na CBF e nos outros clubes, porque o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, acatou esse pedido do Flamengo. Com isso, o público vai poder retornar somente nas partidas do Fla, seja pelo Brasileirão, seja pela Copa do Brasil, seja também na Libertadores, algo que já está liberado pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Então a CBF se pronunciou dizendo que vai recorrer dessa decisão e que confia também no pleno do tribunal para que a manutenção do equilíbrio técnico seja garantida, assim como a segurança dos torcedores. Vários clubes ficaram na bronca porque só o Flamengo tem esse direito. Os outros vão ter que aguardar a definição das secretarias de saúde. Olha, eu tenho uma questão aí sobre a volta de torcidas, que é o seguinte: o critério tem que ser o mesmo critério adotado para a retomada das outras atividades, um critério que leve em conta o avanço da vacinação e principalmente também
a questão sanitária, né? Não dá para você abrir exceção também para que um local tenha volta de público e outro não. Porque nós que somos fãs de futebol e gostamos e acompanhamos, e quem joga futebol, quem acompanha o futebol e vive do futebol, sabe a diferença que faz a torcida no estádio, né? Então, muito importante que isso seja uma decisão que tenha como parâmetros aí um critério nacional, que não haja prejuízo em um estádio você ter a torcida para o mandante e quando ele for jogar na casa do adversário em outro estado você não ter essa possibilidade, isso faz diferença. E em último lugar, claro que respeitando não a pressão dos clubes, mas respeitando o que o protocolo sanitário, a experiência internacional determinaram em relação a esse ponto. A gente sabe por que o Flamengo está fazendo essa pressão toda, porque o Flamengo fez um orçamento para esse ano, não está conseguindo chegar com a verba de televisão a esse orçamento, então precisa do público. E o Flamengo lota, claro que qualquer estádio onde jogar no Brasil, porque é a maior torcida do país. Então essa pressão, né, que pode ser até comparada a um lobby, não pode ser maior do que os critérios sanitários, ainda mais no momento em que se estuda essa variante Delta e o seu potencial. Não podemos retroceder para não perder aquilo que conquistamos até esse momento. Lucas Herrero, obrigado pela participação mais uma vez aqui. Você volta com a Olimpíada a qualquer momento, né? Com certeza, estamos de plantão e ficaremos até o próximo sábado, infelizmente com o final dos Jogos Olímpicos.